A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Queria compartilhar com você algo muito importante. Vamos falar de como o inimigo tem agido para privar as pessoas da vida abundante. Hoje o demônio age principalmente através da preguiça e da distração. Muitas pessoas estão perdendo porque a sua carne está puxando eles para baixo e eles não tomam nenhuma atitude. Aqui em Provérbios, capítulo 24, versículo 30, diz assim: olha, passei pelo campo do preguiçoso, junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. O inimigo tirou das pessoas o ânimo para buscar a Deus, foi perdido na queda. Não será debaixo de culpa, condenação. O homem não vai conseguir mudar de preguiçoso para dedicado na carne. Isto é um milagre que somente a graça pode produzir. As pessoas estão perdendo porque o inimigo age maciçamente para desmotivar as pessoas em relação a buscar a Deus e viver, a se alimentar de graça e terem fé para destruir as obras do diabo. O inimigo sabe que pessoas motivadas, determinadas, elas vão realizar proezas. O inimigo tem anestesiado as pessoas. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. E esse esfriamento faz com que as pessoas fiquem oprimidas e acomodadas, buscando distração para não pensar que estão oprimidas. Então elas odeiam o silêncio, tem que colocar barulho, odeiam estar sozinhas, tem que estar em atividade para não ver como está o estado da sua alma. Então as pessoas estão muitas vezes fugindo daquilo que é necessário. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então há um trabalhar necessário da graça em nossos corações, né? Vemos que istos são poucos. Você sabe que para subir o monte com Moisés, não é? Foi somente Josué e Caleb. Mas ali, quando havia a festa do bezerro de ouro, aí havia uma multidão junto ali. Então, para aquilo que é de Deus, realmente, você vai ver que o inimigo coloca um desânimo, uma preguiça, uma apatia. Mas para aquilo que é para a carne, é motivado, é incentivado. Então nós lemos aqui: passei pelo campo do preguiçoso, estava todo destruído, arruinado, seu muro caído. Isto é, a pessoa não está tomando atitude devida, correspondente, em algo que ser reparado. Isso está falando de coisas espirituais. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, Davi estava orando. Ele estava orando para que fosse agora construído o templo com Salomão. E ele estava realmente pedindo para Deus algo extraordinário. Olha só, aqui em 1 Crônicas 29, 18. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. Então o homem perdeu essa motivação para o bem. Ele não tem esse incentivo. E se forçar na carne, empurrar na carne, vai ser algo feito com mau gosto. E Deus não recebe. Deus ama o que dá com alegria. Então, quando, por exemplo, uma mãe tem um filho que é preguiçoso, se ela ficar empurrando ele com ferro e fogo, ele está numa frequência de preguiça. Isso é espiritual, irmãos. Deus não fez o homem para o homem ser preguiçoso, mas para ele ser frutífero, produtivo. Então, quando a pessoa está nessa esfera de desânimo, de falta de ânimo para as coisas que ele precisa fazer e tomar atitudes, isto é algo espiritual que tem que ser resolvido como? Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, o que nós estamos vendo é que o homem não vai mudar se esforçando, se culpando, ou se cobrando ou cobrando outros. O homem vai mudar se ele, ao ouvir o evangelho genuíno, falar: que é isso? Que não é vida?
Não, isso aqui não é evangelho, isso aqui não é o desempenho. Quando a pessoa ela não se conforma com como o homem se tornou depois da queda e se volta para Deus de coração e pede, Deus aos poucos, é um processo, viu? Vai gerando essas disposições. Isso é milagre. O homem ser motivado para as coisas de Deus é um milagre. Milagre. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, as pessoas têm a tendência de desprezar o Senhor e aquilo que Ele quer dar. O inimigo prende elas naquilo que é medíocre, naquilo que é secundário, através de pecados, distrações, carnalidade, mundanismo. As pessoas não se desenroscam e elas continuam cegas e presas ali. Mas quando um escapa, ele é iluminado. Aqui o que nós estamos vendo é que Deus tem uma vida abundante a qual nós tomamos posse. Ele oferece. A graça é a mão de Deus que se estende e dá. E a fé é a mão do homem que pega. Então, a fé bíblica, a fé ativa, a fé que nós estamos falando aqui, é uma fé que compreende que você não pode ser da preguiça para a dedicação apenas decidindo. Se eu chegar numa academia lá que tem halterofilistas e o homem levantar na minha frente ali 200 quilos e falar, olha como é que faz, pega assim, levanta assim, entendeu? Eu digo, entendi, vai lá e agora faça. Então não basta entender. Para levantar 200 quilos é preciso preparo. E esse preparo da graça, esse preparo do Espírito Santo não é um mero detalhe não, hein? Paulo disse, se alguém pregar outro evangelho que não for o evangelho da graça é amaldiçoado. Por quê? Porque o evangelho da graça, ele produz um novo querer, um novo efetuar milagroso, aonde a pessoa vai fazer isso com alegria, por amor e para a glória de Deus. Então, muitas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa, mas a motivação é que Deus olha. Deus não olha o que eu estou fazendo, mas o porquê eu estou fazendo. E quando essas disposições elas são realmente genuínas, essa obra tem galardão. Aí é obra de ouro e pedra preciosa. Se não passa pelo fogo, queima, não fica nada. O inimigo consegue destruir tudo aquilo que não é feito pela graça e para a glória de Deus. Ele consegue, com o tempo ele derruba. Mas aquilo que realmente é produzido em Deus e para a glória de Deus é milagroso. O ser humano, desde a queda, por causa da queda de Adão e Eva, ele é independente. Ele gosta da independência, né? Então, o máximo que o homem pode fazer na carne é querer mudar. A Bíblia diz em Romanos que a carne ela não pode ser sujeita a Deus, mesmo que ela queira. Então, quando a pessoa ela tem aqueles momentos, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude. Sabe aquele fogo de palha? Eu não posso ser assim, minha vida de oração está horrível. Eu preciso evangelizar. Não, eu vou buscar Deus com sinceridade. A pessoa tem aquele momento assim, sabe? Mas é uma vontade tão fraca, irmão. Que ele, ao mesmo tempo que ele quer, já não quero mais. Já desanimei, já desisti. Então, a inércia, a tendência do ser humano é para a vaidade. Quando nós falamos aqui, passei pelo campo do preguiçoso, ele estava cheio de urtigas, mostra aqui, 1 Crônicas 29, que Davi disse, Senhor, coloca e mantém essas disposições. Por que aquele fogo da sarça ardia e não se consumia? Porque quem colocou aquele fogo ali foi Deus. Então, aquilo que é produzido por Deus, ele é mantido por Deus. Mas aquilo que é produzido pelo homem, ele tem altos e baixos. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu estou animado, hoje eu estou desanimado. É inconstante. É de má qualidade. Então, o ser humano ele tem a tendência de começar bem e terminar mal. O ser humano compra a Bíblia, eu vou buscar o Senhor, mas aí começam as lutas, as perseguições, as batalhas, a carne, o mundo, o diabo, aí ele começa a se acomodar. Essa é a tendência do ser humano. Então, nunca foi... Deus quer que todos se salvem, né? Romanos 2,4 diz que Deus quer que todos se salvem. Não, 1 Timóteo 2,4 diz que quer que todos se salvem, Deus quer. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Então Deus deu o livre-arbítrio e o homem escolhe. Já que eu posso escolher, eu vou escolher a morte. Já que eu posso escolher, eu vou escolher a preguiça. Porque o ser humano caído, ele tende assim, a esperar que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado.
conseguir tudo de Deus com o menor esforço. Eu quero todos os benefícios sem nenhum sacrifício. Entende como é? Quando Jesus chegou e aquele homem tinha um filho que era endemoniado, ele falou: Jesus, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus falou: você crê? Veja, parece um jogo de vôlei, olha só. Jogou a bola para Jesus: Jesus, faz alguma coisa. Jesus falou: eu posso, você crê? Jogou para ele de novo. Porque Deus não fará para nós, Ele fará conosco se nós permitirmos, se nós cooperarmos. Há uma parte disso aí que no processo Deus nos chama. É Deus que abre o mar. Tchau, pai, vai com Deus. Deus que abre o mar. Mas Moisés entende isso e levanta o seu cajado. Então há uma vida abundante, irmãos, que ela está escondida desde a queda. Por isso que a Bíblia diz: se você renovar a sua mente, aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diz que o mundo, irmão, tem gente que prega assim: não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus. Está na Bíblia. Não está na Bíblia. A Bíblia diz que não cai nem um pardal sem que Deus o veja. Mas por que cai? Por causa da queda. A queda de Adão e Eva produziu morte, mas Deus criou um mundo perfeito sem morte, criou um paraíso sem doença. Isso aí é por causa da queda. Então hoje ele diz que tudo que acontece, irmão, é a vontade de Deus. É a soberania de Deus, é mistério de Deus, Deus que está fazendo. Irmãos, Deus não está fazendo quase nada nessa terra. Esse mundo jaz no maligno. Deus um dia fará novos céus e nova terra, aí sim. Mas essa terra, ela é governada pelo diabo, através da legalidade, do pecado, da carnalidade. Quem age livremente aí é o diabo. Isso que você vê nesse mundo aí, tudo esse sofrimento que está nesse mundo aí, é ação do diabo, não tem nada a ver com Deus. Deus, ele está agindo apenas em pessoas cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: entrega, confia, aí ele agirá. Então ele diz lá em Provérbios 16:3 e também 3:6: reconhece o Senhor, inclui o Senhor nos seus caminhos e ele vai restaurar os seus caminhos. O que significa? Deus, e já a queda de Adão e Eva, Deus ficou fora, irmãos. Foi expulso. Não é só Adão que saiu do paraíso, não. Quebrou a comunhão. Hoje nós temos um mundo, por causa da legalidade, por causa do pecado, o diabo age livremente. Tudo isso que você está vendo aí não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que tudo coopera na vida daqueles que amam o Senhor. Quando alguém ama o Senhor, se entrega ao Senhor, se cobre com o sangue de Jesus, aí Deus começa a agir na vida daquela pessoa. Ele diz: 10.000 poderão cair à sua direita, 1.000, mas você não será atingido. O que ele está falando? Que para cada um que volta-se para o Senhor, tem 11.000 que o diabo está matando, destruindo, derrubando livremente. O diabo age livremente, mas aonde há o sangue, ali o Espírito da morte não entra. Êxodo 12:23. Olha só. O que nós estamos vendo é que as pessoas pensam que Deus, ele é soberano, ele fará. Uma hora dessa ele fará. E fica esperando. Uma fé passiva, sabe? Não uma fé que se entrega, que se consagra, que ora. Uma fé animada, uma fé que opera com Deus. Uma fé que semeia no Espírito. Não. Se Deus quiser, ele é Deus. Uma hora dessa ele faz. E fica ali. Na soberania de Deus ele faz. E fica ali passivo, esperando. Sofrendo. Então esse tipo de fé religiosa, essa obra morta, não vale nada. É a fé dos fariseus. A fé de Jesus Cristo nos evangelhos, ele entendia a vontade de Deus, ele cooperava com a vontade de Deus. Então, a fé bíblica, a fé que Deus está falando, essa fé animada, essa fé encorajada, compreende que o mundo jaz no maligno, irmãos. E que Deus só está agindo em pessoas cheias do Espírito Santo e através de pessoas cheias do Espírito Santo. Então, hoje o que nós vemos neste mundo, por causa da queda, é muito sofrimento, doença, crise, falta de dinheiro, depressão. Todo esse sofrimento que o homem está passando não tem nada a ver com Deus e com a vontade de Deus. Deus criou o homem perfeito, colocou no jardim por último ali, com paz, com prosperidade. Mas aí o homem, Adão e Eva, se venderam ao inimigo, saíram do paraíso. Ali começou a administração do diabo. Então este mundo jaz no maligno. Mas aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Então, veja só que naquele deserto que Deus chamou aquele povo, de 1 milhão, só Josué e Caleb entenderam a vontade de Deus e foram salvos. A grande maioria ali, o inimigo conseguiu colocar o quê? Desprezo a Deus, preguiça, carnalidade, pecado, e morreram no deserto. Deus os amava? Amava. Deus queria salvar? Queria. Mas Deus não força a sua presença. Deus deu ao homem livre-arbítrio. E por causa disso, a grande maioria escolhe desprezar a Deus e dar lugar à carne. Por isso que eu falei aqui no início, a preguiça, irmãos, é o maior demônio, né? Hoje agindo na carne dos homens.
É a preguiça, a distração, o mundanismo. A pessoa está ali anestesiada, a vida está destruída e ela ali, não, mas Deus é soberano, uma dessa ele faz. A vida da pessoa arrebentada, tudo dando errado e ela não, mas eu não tenho força, eu estou desanimado. E aí ela reclama, murmura, como o povo no deserto, como diz 1 Coríntios capítulo 10 lá, que eles foram destruídos porque ficavam reclamando. E aí o que vemos é que as pessoas elas se distraem, se entregam ao pecado, reclamam, se culpam e dizem, eu vou mudar a partir de hoje, eu vou me consagrar, a partir de hoje eu vou orar, eu vou buscar Deus com sinceridade, mas é fogo de palha. Porque o que nós lemos aqui, 1 Crônicas 29, 18, que somente Deus pode colocar em nossas disposições. Irmãos, o homem não pode mudar e fazer o bem e ter constância nisso pela boa vontade humana, na carne. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Então, somente pelo milagre da graça, o milagre que Deus opera, o homem vai conseguir sair da esfera da preguiça, do comodismo, da passividade, essa irresponsabilidade. Quando Deus quiser, Deus faz. Essa irresponsabilidade. Porque a pessoa está ali, meus queridos irmãos, paralisada, anestesiada, e fica dizendo, quando Deus quiser, Deus faz. Mas nós compreendemos, queridos, que isto é um absurdo. Olha a nova aliança. E Deus chama isso de mistério. Colossenses 1:7. Cristo em nós, esperança da glória. Isso é um mistério. De 10 pastores, às vezes, um entende esse mistério. 9 são virgens que estão dormindo e sem azeite. Estão dormentes, são cegos ganhando cegos. Quando fala, irmãos, da fé do Novo Testamento, as pessoas não entendem essa dispensação da graça. Quando os discípulos foram lá acordar Jesus, disse, Jesus, o barco está afundando, o senhor está dormindo, o senhor não se importa. Jesus falou assim, vocês não têm fé? Eles, como não tem fé? Estou acordando o senhor, eu estou pedindo para o senhor, eu estou clamando para o senhor é Deus, o senhor é poderoso, o senhor faz. Jesus falou, vocês não têm fé, por quê? Porque eles esperavam. A fé do Novo Testamento não é você ficar dizendo, Jesus, o senhor vai fazer, Jesus faz. Não, Jesus nos deu autoridade, Jesus habita em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Ele esperava que os discípulos, de tanto andar com ele, já tivessem fé. Já que Jesus andava tanto tempo com ele, que ele esperava? Que Pedro chegasse lá e dissesse, onda, cálice, mar, aquiete-se. Isso é a fé do Novo Testamento. Jesus falou, onda, cálice, mar, aquiete-se, vento, fique calmo. E disse, vocês não têm fé? Porque essa fé, irmãos, que nós estamos falando do Novo Testamento, ela é rara. A grande maioria fica esperando que Deus faça, enquanto eles mesmos estão entregues o quê? A preguiça, a carnalidade. Você sabe que para multiplicação de pães tinha lá 5.000 homens, 5.000 mulheres, mais crianças, vamos dizer 15.000, seguiam Jesus por causa de pão e peixe. Mas na hora de orar no Monte da Transfiguração só tinha 3, ainda Jesus convidou Pedro, João e Tiago, e os 3 estavam dormindo. Mas quando acordaram, lutando ali contra o sono, olha a batalha espiritual, irmão, quer orar, mas aquele sono, aquela preguiça. Abre a Bíblia, parece que tem areia nos olhos. Tô com preguiça na igreja. Mas para trabalhar, pode estar chovendo, ele vai trabalhar, porque senão ele vai perder o emprego e vai perder dinheiro. Mas na igreja não, entendeu? Então as pessoas, elas são, para as coisas de Deus, elas não, entendeu? O ser humano tem essa tendência de desprezar a Deus, desonrar a Deus. A Bíblia diz assim, eu honro os que me honram, 1 Samuel 2:30. E nós temos tanta oportunidade de honrar a Deus, e a gente despreza a Deus e fica esperando que Deus nos honre. Entende? Fica na carne esperando que Deus abençoe. Não se converte e não toma nenhuma atitude, fica ali, esperando a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus não acontece na vida da pessoa que não se entrega a Ele. O que acontece é a vontade do diabo. Seja o que Deus quiser, vai ser a vontade do diabo. Por quê? Porque a vontade de Deus para acontecer é preciso que você tenha muito bom ânimo e que você medite nessa palavra dia e de noite. Não foi o que Deus disse para Josué? Josué era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, terminando o livro de Deuteronômio, que Josué era cheio do Espírito Santo porque Moisés pôs sobre ele a sua mão. E houve transferência de unção. Aí, Josué ficou cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo ouve um conselho. Olha que conselho que Deus dá em Josué capítulo 1. Você chega uma pessoa cheia do Espírito Santo e diz, olha, medita nessa palavra de dia e de noite. Tenha muito bom ânimo. É isso. Melhor do que ter é manter-se cheio do Espírito Santo. E aí, como é lindo, né, meus irmãos? Pedro, João e Tiago, só 3, irmão. Então, não fique triste se em coisas espirituais as pessoas não têm ânimo.
Se você convidar para coisas carnais, as pessoas têm ânimo. Mas se for para orar, jejuar, evangelizar, buscar a Deus com sinceridade, não esporadicamente, mas dia após dia, mês após mês, ano após ano, aquele que persevera até o fim será salvo. Quando eu falo assim de realmente constância, qualidade, intensidade de busca, você vai ver que de milhares de cristãos não tem nem dezenas. E aí você fala, por que será que tantos cristãos estão com a vida derrotada e o diabo está ali matando, roubando, destruindo? Por quê? Porque dá lugar à carne, mas não dá lugar ao espírito. A pessoa ela arruma desculpa e dá lugar à carne. E ela diz, não, mas Deus vai entender. Ela não se consagra e diz, não, mas Deus é bom, Deus é amor e tal. E ela dá lugar à carne. E ela não se consagra, não, mas eu tô com preguiça. Não, mas eu tô cansado. Não, mas é muito difícil. E ela vive dando desculpa, empurrando com a barriga. Foi o que nós lemos aqui no início. Passei pelo campo do preguiçoso, estava cheio de urtigas e o seu muro derrubado. Sem proteção e cheio de ervas daninhas. Aí nós vemos que o quê? A grande maioria ela vive de desculpa, irmão. Preguiça. Aí a pessoa não tem ânimo para as coisas de Deus. Mas para as coisas carnais, tem ânimo. Irmão, para as coisas de Deus tá chovendo, tá frio, tô com dor nas costas. Para as coisas de Deus não dá, quase nada dá. Mas convida para uma coisa carnal, aí dá, aí eu consigo, aí eu tô motivado, aí eu tô animado realmente, né? Aí está vendo, meus irmãos, no deserto, uma multidão de 1 milhão, só Josué e Caleb se interessaram pelo Senhor. Dos 15 mil que eram alimentados por pães e peixes, somente 3 que subiram para orar com Jesus, matavam uma luta com a carne, com a preguiça, com a carne, com a preguiça. E quando abriram os olhos, viram a glória de Deus. Estes 3 viram a glória de Deus. E quem vê a glória de Deus, tem fé. E quem vê a glória de Deus, expulsa o diabo, tem fogo, tem autoridade. Então, como o diabo não quer que as pessoas tenham fogo, tenham autoridade, tenham unção, mantenha as pessoas na preguiça. Não, você está cansado. Você está muito cansado. Não, só hoje não. Não. Então o inimigo, ele é o melhor amigo da carne. Ele diz, você precisa descansar. Você não precisa ler a Bíblia, só hoje não. Não, só hoje não ore porque... Não, só hoje não busque a Deus. Não evangelize, não seja chato, fecha a tua boca. Só hoje não busque a Deus. Então o inimigo é o melhor amigo da carne, ele alisa a carne e as pessoas embarcam. Você sabe, pouco se acerta com a porta estreita. A Bíblia diz que muitos entram pela porta larga. Então você acha que tem mais pessoas no céu ou no inferno? Entende? Deus ama todos. Todos que estão no inferno, Deus amou e tinha um plano na vida deles. O que nós vemos é que Deus ama as pessoas. Mas Deus não força a sua presença. E Deus deu o livre-arbítrio. E o que acontece com o livre-arbítrio? De 4 solos, 3 não dão fruto. Se você deixar 4 pessoas livres para escolher rejeitar a Deus ou se apegar em Deus, de 4, 3 vão escolher rejeitar a Deus. Entende? Mas você, eu creio que é aquele que diz, Senhor, eu sou como Josué e Caleb, eu sou da geração que entra na terra prometida. Eu sou. Amém, queridos? E aí o que nós estamos vendo, e é maravilhoso, que esses poucos, bem poucos, que se entregam a Deus de todo o coração, eles vão ser amigos de Deus e vão fazer o que multidões não fazem. Um Moisés, um Josué, um Davi, resolve o problema da nação inteira. Um Daniel em oração, resolve o problema da nação inteira. Então, existe coadjuvantes, existe realmente aqueles que fazem história. Tem gente que assiste história, tem gente que faz história. A pessoa que ela realmente ela é motivada, ela é firme, ela é dedicada, ela vai fazer história. A Bíblia diz que aquele que for diligente não será obscuro, mas será realmente que vai ser produtivo. E nós vemos que hoje vivemos uma época da preguiça, do desânimo, da apatia, do descaso. Ninguém mais lê a Bíblia, ninguém mais tem fome de Deus, as coisas de Deus são desprezadas, abandonadas, esquecidas. As pessoas fazem tudo relaxadamente, irmãos. O que sobra, o que é resto, joga ali de oferta. O tempo que não tiver de lazer, não tiver nada hoje para fazer, aí eu busco a Deus. Mas as pessoas, de um modo geral, elas estão vivendo para a carne, para a preguiça, para o comodismo, para distrações, para a vaidade. E ela diz, eu estou no caminho da vaidade, eu estou no caminho da preguiça, do mundanismo, da carnalidade, mas eu estou indo para o céu. É que nem eu pegar um caminho, né, que vai para o Rio Grande do Sul e dizer, eu estou chegando no Rio de Janeiro. Como?
Todo caminho leva a algum lugar. O caminho da carne é o caminho que nós lemos aqui em Provérbios no início desse estudo. É o caminho da derrota, do fracasso. O diabo dá de presente a preguiça e tira da pessoa a vida abundante. Entende? Através da preguiça, a pessoa vai viver acomodada com a mediocridade, com a derrota. É o presentinho que ele dá, a preguiça. Agora, aquele que rompe isto, só rompe pela graça. Isso é um milagre. Não basta dizer assim, não, quer saber uma coisa? Chega de preguiça. A partir de agora, eu vou ser um homem de oração. Eu vou buscar Deus, eu vou me entregar a Deus. Não basta você ser decidido. Não basta você ser uma pessoa que simplesmente decide. Não, isso é milagre. Milagre. Só Deus, nós lemos ali em 1 Crônicas, pode produzir e manter em nossas disposições. Então tem muitas pessoas que estão na preguiça e tem muitas pessoas que estão lamentando a sua preguiça. Eu não devia ser assim. Eu não devia ser uma pessoa desse jeito que eu sou, não. Não, eu estou muito inconformado. Não, o que é isso? Isso não é vida cristã. Não, eu vou mudar. Mas ela fica na promessa, ela fica ali se esforçando e se culpando, se esforçando e se culpando. Mas quem é que realmente vai sair da preguiça a qual o homem está preso no cativeiro? Porque a preguiça e a derrota, a desgraça. Quem é que vai sair do cativeiro da preguiça? Pela graça. Pela graça, Deus abençoe Santa Costa. Quando nós vemos, meus queridos e amados irmãos, que a grande maioria das pessoas não meditam a respeito disso. A vida deles cristã é uma vida medíocre, mas eles não. Eu posso fazer, pastor, eu sou uma pessoa ocupada. Eu sou uma pessoa assim, é assim que eu sou. Eu não consigo mudar, pastor. Eu tô tão cansado, pastor. Eu tô tão cansado. Mas coloca na frente dela um jogo do Corinthians e Palmeiras para ver como ela não tá mais cansada. Coloca diante dela um filme de comédia como ela não tá mais cansada. Convida ela para dar um passeio. A pessoa vive, revive. Ela acha força e ânimo de uma hora para outra. Agora eu tô bom. Mas chama para as coisas de Deus. Não, eu tô doente, eu tô cansado, eu tô com dor. Não. Entende? Enquanto eu tô dando desculpas, a vida está passando. Enquanto eu tô dando desculpas, o diabo tá dando risada. Por quê? Porque eu continuo na frequência da preguiça. E a preguiça, ela fará com que o homem não tenha revelação, não tenha fé, não tenha fruto. Olha que coisa maravilhosa a preguiça. Parece uma coisa tão insignificante. Mas a preguiça tem levado multidões para o inferno. A Bíblia diz que muitos vão querer entrar e não vão conseguir. Por quê? Porque não consegue renunciar, irmãos. Não consegue nem pedir para o Senhor, Senhor, muda. Senhor, me ajude a ter uma vida de oração com disciplina. Me ajude a ser uma pessoa mais dedicada nas coisas de Deus. Porque eu estou pegando muito leve. De 15 em 15 dias me bate ali à vontade, eu dou uma lida, uma vontade na Bíblia, apareço lá, oi irmãos, tudo bom, queridos? Ore por mim, passou tudo doente, está minha vida destruída, e some. Não tem compromisso, não tem nada, né? E aí, muitas igrejas aí, se depender de alguns membros aí, elas fecham, porque eles não estão nem aí. Se a igreja existe, não existe, fechou as portas, pagou as contas, não estão nem aí. Não tenho compromisso nenhum com a igreja. Nenhum. Mas quando eu precisar, eu tô lá. Pastor, me escolhe aqui. Pastor, eu tô tribulado. Pastor, me ajuda. Então ele usufrui. Mas ele despreza Deus. Ele quer os benefícios. Mas ele não quer compromisso. É sanguessuga dadá. Ele não serve o corpo, ele só quer ser servido. É vampiresco. Aquela história de uma pessoa que falou: você tem 10 reais? Não tenho. Mas o que você tem aí na tua mão? Esse aqui é um colírio. Pinga 2 gotas aqui, ó. Entendeu? Sanguessuga dadá, meu irmão. Não se entrega a Deus, não contribui no reino, nem com seu dom, nem com ofertas, nem com participação, nem com evangelismo. Não fala de Jesus para ninguém, não ora por ninguém, não ajuda ninguém, não abençoa ninguém. Mas tá ali, Senhor, eu tô tribulado, me ajuda, pastor. Pastor, minha vida tá destruída. A pessoa não vive para Deus, não ama Deus, não se importa com Deus, não quer nada com a palavra e está sofrendo. Me ajuda aí, pastor, em oração. Pastor, põe meu nome no caderno da oração. Pastor, ora por mim. Mas não vive para Deus, não ama Deus,
não tem disciplina, tá ali desanimado, na frente da televisão, anestesiado, a preguiça, conversa fiada, reclamação, bobagem, mundanismo, carnalidade. E na hora da prova, pastor, ora por mim, ora por mim. Me lembro de uma vez, um jovem me escreveu: pastor, onde é que é o endereço da igreja? Pastor, ora por mim, tô desesperado, pastor. Vem um exame aí, parece que eu tô com HIV, pastor. Pastor, eu acho que eu tô com HIV, pastor. Pastor, ai, pastor, onde é que é o endereço da igreja? Eu vou aí no culto aí. Falei: eu vou orar por você, irmão, não temas, fica tranquilo. Aí ele escreveu 2 dias depois: ai, pastor, não era HIV. Não, deu negativo, pastor, não é HIV. Ufa, não apareceu nunca mais, não escreveu nunca mais. Nunca mais. Tem gente, irmão, que quando a água bate no nariz, que se vê desesperado: ai, meu Deus, ai, pastor, onde é que não tem culto na segunda-feira? Ai, pastor, porque eu... né? Mas é só aliviar, é só Deus começar a abençoar, que a pessoa volta para a preguiça de novo. Se acomoda de novo. Despreza Deus, vira as costas para Deus. A irmã estava desempregada, foi lá falar com o pastor Daniel, um homem de Deus. Ô pastor Daniel, eu estou desempregada, põe a mão aqui na minha carteira de trabalho, ora por mim, homem de Deus, ora por mim, abre uma porta de emprego. Deus é bom, não é bom, irmãos? Abriu a porta de emprego para a irmã. A irmã saiu da igreja e começou a falar mal do pastor Daniel e da igreja. Irmão, você pensa que a gente é muito diferente daquele povo no deserto? Não é não. Passa ano, vem ano, o ser humano tem a tendência de desprezar Deus, as coisas de Deus sim. Só usar Deus para conseguir uma vidinha melhor, só isso. Só voa Deus por interesses carnais. Mas se entregar a Deus, se converter, se arrepender, largar o pecado, ah não, aí não. Não gosto desse pastor não, eu gosto daquele pastor que dá profecia, profetada, revelamento, que Deus vai me dar vitória, que a vitória está vindo, que o anjo está se movendo, ai que milagre, esse eu gosto, esse pastor eu gosto, mas aquele pastor que me chama a me arrepender, me converter, esse eu não gosto, esse pastor é salgado, esse pastor é doido, não quero não escutar. Então o ser humano ele tem a tendência, meus irmãos, de desprezar a Deus e a palavra de Deus, e na hora do apuro, aí eles querem Deus. Mas só por pouco tempo, só até que enquanto serve eles. A hora que resolver o problema, eles viram as costas, né? Mas eu espero que você não seja assim, meu amado irmão. Vivemos num mundo que despreza o Senhor. A Bíblia diz que nunca houve um homem mais desprezado que Jesus Cristo, Isaías 53. Hoje nós não somos nada diferente daquele povo no deserto. Um povo que desprezava a Deus, desonrava a Deus, murmurava. Então a preguiça, meu querido irmão, minha querida irmã, tem feito com que crentes vivam uma vida derrotada e pensem que é Deus que não quer abençoar, não quer curar. Eles não se entregam. Não. Eles não têm dedicação, eles não oram, eles não buscam a Deus sinceridade. Mas não sei por que, pastor, minha vida cristã não dá certo, estou tão infeliz. Ai, pastor, Deus não me escuta, entendeu? Aí a culpa é de Deus. A vida do camarada está destruída e a culpa é de Deus. Mas se ele fosse um homem que teme a Deus, que diz Salmo 9, versículo 10, Deus nunca desampara aqueles que o buscam com sinceridade. Meu amado, você pode passar a tribulação que for, mas se você for temente, se você busca Deus com sinceridade, Deus vai te dar paz no meio da tribulação. Deus vai falar com você. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Porque o pior não é o pecado, é o destemor, é não se importar. Eu sou preguiçoso mesmo, eu vou continuar preguiçoso mesmo, e se Deus quiser vai ser assim, Ele que me abençoe. Quer dizer, o destemor faz com que as pessoas não tomem atitude, e o tempo está passando. É um suicídio espiritual, porque daqui a pouco essa alma vai chegar diante do Senhor, os mornos Ele vai vomitar, né? E tem muitas pessoas que não cuidam da sua alma, parece que vivem como se nunca fosse morrer. Estão ali brincando, sabe? O mundo cai em cima da cabeça deles e eles ali pensando em coisas carnais, mundanas, e buscando alívio no pecado, e quero mais coisa deste mundo, e o que eles precisam é de Deus, mas Deus eu não tenho ânimo, pastor. Para as coisas de Deus, quer dizer, a Bíblia diz em Provérbios, todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer largar o pecado. Todo mundo quer que Deus honre eles, mas eles não honram a Deus. Todo mundo quer uma vida melhor, mas não quer sair da preguiça, da carnalidade. É isso que está acontecendo. Não é diferente de Josué e Caleb 2 que saíram no meio de 1 milhão. Por quê? Porque
Aquele que é firme, é constante, aquele que é dedicado, é sincero, ele sai do deserto. Deus fala com ele. Ele tem paz, ele tem revelação, ele tem fé. Mas isso é exceção. Toda a Bíblia aqui, irmão. Homens e mulheres de Deus é exceção. A regra é o quê? É desprezo a Deus. A regra. A maioria, grande esmagadora maioria, é preguiçosa, é mundana, é carnal. Brinca com Deus, despreza Deus e diz, mas Deus vai me abençoar. Uma hora dessa Deus vai me dar vitória. Certo? É regra. Eu louvo a Deus pela tua vida se você é uma exceção. Se você é uma pessoa firme e constante, dia após dia, após dia, após dia. Está ali aos pés do Senhor se humilhando, meditando na palavra, se arrependendo dos seus pecados, buscando diante de Deus um coração convertido, buscando, lutando contra o pecado, não dando mole para o pecado, lutando contra a sua carne, procurando ajudar as pessoas, procurando fazer o bem, procurando perdoar, procurando alimentar a sua fé, procurando ajudar as pessoas. Se você é uma pessoa assim, você é uma exceção, você é um milagre. Você é o maior milagre. Deus fez água em vinho, você é esse milagre. Você é um Josué e Caleb no meio de 1 milhão. Porque a grande maioria, infelizmente, frequenta as igrejas, mas Deus não está no coração delas. Elas querem a bênção, elas querem o milagre, mas elas não querem se converter e se arrepender. Eu quero unir a você com fé e profetizar isso que nós lemos aqui em 1 Crônicas 29, que Deus vai te dar essas disposições. Enquanto o mundo está se apagando, o amor de quase tudo está esfriando, você, a luz do Senhor, vai brilhando mais e mais. Você que teme ao Senhor, que ama o Senhor, você verá a glória de Deus. Você vai ser canal de bênção. Enquanto muitos estão morrendo, você está cada vez mais vivificado, santificado. Enquanto muitos estão desprezando a Deus, Deus é teu amigo, você é amigo de Deus. Não é maravilhoso? Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, você não impede a mim. Eu estou decidido, estou determinado. Infelizmente as pessoas estão desistindo, desanimando. A gente vê hoje um pouco o caso para as coisas de Deus. Vemos hoje as pessoas não se importam com o coração de Deus. Não se importam com a sua vida espiritual. Tudo feito relaxadamente, meia boca, de forma inconstante, né? As pessoas desprezam a Deus, viram os costos para Deus e dizem, por que minha vida está destruída, pastor? Eu sou evangélico. Pastor, eu sou evangélico, pastor, não sei, nada dá certo, o diabo me batendo, eu vou dormir, ele me sufoca, eu oro e nada acontece. Por que será, pastor? Né? Por que será? O que ela não cogita é a tua preguiça, é o teu mundanismo. É você não se converte, é você não se arrepende, é você não larga as coisas do Satanás que dá legalidade para as trevas. É isso. Ah não, pastor, não me ofenda. Não me julgue. O que é isso? Eu sou evangélico. É? Vamos orar, amados. Esse é um tempo em que quase ninguém quer ouvir a verdade. Mas vamos falar mesmo assim. Nem que sejamos uma voz que clama no deserto. Se eu estivesse aqui profetizando anjo do livramento, que nem aqueles profetas que ficam fazendo live, né? Deus está bem virando aqui, olha a vitória, olha o milagre, olha aí minha irmã. Olha... Ah, aí, né? Um monte de pessoas. Pão e circo, né? Mas se você prega o evangelho e chama as pessoas ao arrependimento, aí não. Mas nós não queremos ser popular. Nós queremos gerar águias. Queremos gerar pessoas que amam o Senhor.